começar nossa aula 13. Muito bem, a gente hoje vai resolver alguns problemas. Deixa eu botar aqui a ferramenta aqui rapidinho. Envolvendo mais de um dielétrico, né? Problema de valor de fronteira. Certo? Vou fazer dois exemplos aí. E depois ele vai me mostrar como é que é o método das imagens quando você tem meios dielétricos distintos. Né? A gente fez aí um caso em que sempre tem alguma superfície condutora, né? E uma carga putiforme perto dessa superfície, né? Agora a gente não vai ter a superfície, vai ter uma carga putiforme provocando o efeito elétrico e ela está numa interface entre dois dielétricos. O problema é um pouco mais complicado, não é tão simples de resolver, mas a gente vai ver no final que o resultado é simples. O método de solução é complicado, mas o resultado tem simples, interpretação simples, certo? É difícil para a interface plana, mais difícil ainda para as interfaces curvas, mais complicado ainda. Tem solução também, mas é mais complicado, certo? Resolver esse exemplo ilustra os métodos que a gente tem desenvolvido aqui no curso, né? Bom, referências Jackson, seção 4.4, e tem uma nota anterior, né, que é 982, nota de aula 18, também vocês podem reportar, certo? Bom, o primeiro problema que a gente quer resolver, né, considere que você tem aí problema de uma esfera, né? Você tem uma região de campo uniforme, certo? E daí você tem aí uma esfera dielétrica, né, digamos assim. Então, sem a esfera, né, você tem uma região de campo, vou botar separadamente aqui, que o campo ele é uniforme, né? Eu suponho que um par de cargas bem distantes, né, produzem um campo que ele é curvo, né? Mas muito longe do par de cargas, esse campo é mais ou menos uniforme, né? Um capacitor, você bota uma esferinha dielétrica dentro de um capacitor vazio, por exemplo, né? Uma esfera muito pequena em relação às placas. Bom, o que acontece? A pergunta é, se você submergir essa esfera dielétrica, permissividade Epsilon, né, dentro da região de campo, o que vai acontecer? Qual é a distorção produzida, né, na linha de campo? A gente sabe que as linhas tendem a ser puxadas para dentro do dielétrico, certo? Isso que acontece. Mas de que forma é essa curvatura aqui introduzida? Então, a gente resolve isso através de um problema de valores de fronteira, né? Então, ou seja, se você tem um campo que originalmente é 0 a z, digamos que essa é a direção z, né? Você bota a esfera, você vai ter aí uma esfera de permissividade Epsilon. Esqueci de uma coisa importante aqui, deixa eu ver meu negócio aqui. Só um minutinho, tá? Onde é que está aqui? Peraí. Notes. Aula 13, né? PPGE. Aula 13, cadê ela? Aula 13, né? Então, você tem aí uma esfera distorcendo o campo. Bom, então como é que é o problema, como é que a gente formula o problema, né? Você tem aí, na realidade, engraçado, né? Tem umas coisas aqui, acho que tem um defeito introduzido quando você faz o upload dessas coisas. Isso aqui é eixo Z, certo? Eu percebi que tem uns artefatos aí, tá? A gente vai identificando e vendo aqui. Então, nós temos duas regiões, região 1 e 2. Pela simetria da estrutura, o potencial depende da distância e do ângulo polar, né? Por quê?
Porque o campo elétrico, ele cria uma direção, certo? Se o campo fosse assim, né, então alguma coisa é associada à direção em relação ao eixo do campo. O campo assim é uma coisa em relação ao eixo do campo. Essa coisa é um ângulo polar θ. E não há dependência em φ. Pela simetria, você pode rodar a estrutura e o campo junto, nada acontece. Né? Então, isso aqui é um problema de valor de fronteira, na realidade, de Neumann. Eu conheço não o potencial longe da esfera, porque aqui é o seguinte, você está bem longe da esfera, aqui está a esfera, certo? Bem pequenininha, bem longe, o campo volta a ser uniforme, né? Então, a condição de contorno no infinito, que é o campo para R tendendo ao infinito, o campo tende a um valor constante. Né? Tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, muito longe da esfera. Né? A distorção é mais significativa na vizinhança, ela vai reduzindo à medida que você se afasta. Então, o que nós temos? Eu conheço o campo. Né? Então, na região 1, Laplaciano de φ igual a 0. Na região 2, Laplaciano de φ igual a 0, porque não tem carga livre. Né? E, para R muito grande, o campo é dado por E0. Ou seja, a derivada de φ, que é a componente Z do campo, menos dφ dz, dá E0. Então, eu conheço a derivada do campo. Né? Então, problema de valor de fronteira de Neumann. Certo? Então, essa é a condição de controle que nós temos. Bom, quando o potencial depende de R θ, nós sabemos que o potencial pode ser expandido, né, naquela forma tradicional, com polinômio de Legendre. Né? A estrutura básica é PL, e junto do PL tem potência R elevado a L e R elevado a menos L mais 1. Né? Então, tanto para dentro quanto para fora, a forma geral é essa, só que os coeficientes são coeficientes específicos para cada região. A LBL na região 1, que é a região interna, certo? A região interna, chamou de 1, né? E região 2, região externa. Então, a mesma expansão. CD são as constantes. Então, nós temos 4 coeficientes a serem obtidos, 4 não, né? 4 vezes infinito, né? Porque é um número infinito de termos aqui, certo? Para cada L tem 4 coeficientes. Né? A gente tem que fazer um sistema de equações para cada L, certo? Primeira consideração, potencial é finito, R igual a 0, não existe carga discreta na origem. Segunda condição, a condição de contorno de Neumann, lá para R tendendo ao infinito, o campo potencial tem que dar algo dessa forma. Observe, né? O sistema voltou a ficar lento de novo. Engraçado, né? Como para R tendendo ao infinito, a gente falou que dφ dz tem que dar menos a 0, né? Quer dizer que se eu integrar isso aqui, a solução seria φ para R tendendo ao infinito da forma menos E0z mais uma constante chamada de K, certo? Essa constante não tem relevância para o problema, né? Não tem importância, certo? Porque o campo, quando você derivar a constante, dá 0, né? Então, o que importa aqui é essa dependência. Eu posso assumir, então, sem problema nenhum, que para satisfazer a constante de Neumann, eu faço agora um problema de Dirichlet equivalente, que o potencial é dado como sendo da forma menos E0z, né? Certo? Observem que o potencial aumenta, né? Para Z indo muito grande em magnitude, né? Ele fica muito grande, tá certo? Mas ele fica muito grande de forma que a derivada é constante para dar um campo uniforme, né? Então, essa é uma condição de contorno controlada. O potencial diverge no infinito, mas não tem problema, porque isso é só uma aproximação, né? No infinito não tem, tá certo? Bem longe ele aumenta linearmente, é isso que ele quer dizer. Segunda consideração é o seguinte, que Z, tá certo? É igual a R
cosseno de θ, né? Z vale R cosseno θ, certo? Então, no fundo, o potencial depende de duas variáveis no sistema de coordenadas esféricas, né? Então, o limite, vamos dizer assim, né? Limite de quando R tende a infinito é uma função que, na verdade, vocês estão vendo que esse aqui, quem é esse aqui, né? É o P1, tá certo? Menos E0R, né? Cosseno de θ, certo? Essa é a forma do potencial. Então, temos aí as considerações. Então, voltando. Potencial finito em R igual a zero e potencial linear para R tendendo a infinito. Bom, para o potencial ser finito em R igual a zero, esse termo não pode existir. Primeira consideração, BL igual a zero. Bom, e daí a expansão do lado de fora, que é essa aqui, né? Essa expansão aqui tem que convergir, essa soma como um todo, tem que convergir para esse valor de potencial, né? Ora, isso aqui é o P1 de cosseno de θ, né? Então, como essa expansão é única, então a gente iguala coeficiente a coeficiente. O coeficiente L igual a 1, a gente iguala, e os coeficientes L diferente de 1, a gente iguala a 0, porque não tem expansão, não tem termo L diferente de 1 do lado de cá, certo? Então é assim, como a expansão, a unicidade de uma expansão em funções ortogonais, né? Só tem uma expansão, certo? Então, aqui quer dizer que eu tenho expansão no número infinito de termos, só que todos são nulos, a menos de L igual a 1. Então, se eu igualar termo a termo, eu obtenho o quê, né? Para L diferente de 1, né? Você tem condições, né? Eu tenho que ter C e D simultaneamente igual a zero para zerar todos os polinômios, tá certo? Senão teria termo de L diferente de 1, né? Então, para L diferente de 1, CL dL igual a zero, certo? E para L igual a 1, vamos fazer aqui, né? L igual a 1 vai dar C1 vezes R mais D1 sobre R2, né? Tem que convergir para quem? Para o segundo membro, menos E0R. Observe que o cosseno de θ é um coeficiente em ambos os termos aqui, certo? Ou seja, no limite de quando R tende a infinito, essa condição, vou fazer assim, tá? Essa condição ser igual a essa, basta que C1 seja igual a menos E0, não é isso? Qualquer que seja D1. Porque esse termo desaparece para R tendendo a infinito. Ele pode ser mantido sem problema nenhum, certo? Então, a gente, na condição de contorno infinito, o que a gente mostra? Né? Todos os coeficientes nulos para L diferente de 1, né? E C1 igual a menos E0. Então, observe, né? Os BLs todos nulos, né? Certo? Só tem coeficiente AL. Aqui o potencial do lado de fora. Fica dessa forma, com isso aqui a ser determinado. E aí você tem agora a solução geral dentro, né? Certo? Daqui a gente vai fazer agora, bom, tem duas condições de contorno. O potencial é contínuo, é igual a, tá? E o D normal, tá? D normal é contínuo. Ok? D normal é o que? É a derivada do potencial vezes epsilon, com sinal negativo, né?
epsilon definido é R, menos, né? Igual a menos epsilon zero definido é R dentro, é igual a A. E aí a gente introduz aqui esse parâmetro, permissividade relativa, divide, né? Epsilon por epsilon zero, define isso aqui, e fica aqui a permissividade relativa, essas condições, tá certo? Bom, da primeira condição, que é o potencial contínuo, né? A gente obtém essa soma todinha, certo? Em R igual a A, ó, R elevado a L, igual ao potencial do lado de fora, em R igual a A, certo? E a derivada, né? Bom, a derivada não, isso aqui continua, né? Isolando aqui o termo L igual a 1, certo? L igual a 1. E os termos L diferente de 1, né? A gente separou aqui dessa soma. O termo L igual a 1 dá A1A. Aqui você botou isso aqui para o lado de lá, tá certo? Menos isso aqui, vezes P1, né? Certo? Mais o resto. Todo mundo quer diferente de 1, certo? Igual a zero. Mais uma vez, propriedade de ortogonalidade. Isso aqui é uma expansão em polinômio de Legendre. Para dar zero do lado de lá, todos os coeficientes da expansão têm de ser nulos, certo? Então, você tem aqui esse coeficiente igual a zero e este aqui, todos nulos, né? Certo? Então, para L diferente de zero, isso aqui está errado, tá? Esse aqui é um errozinho. A L igual a zero para L diferente de 1, né? Conclusão aqui, a L igual a zero, e não diferente, a L igual a zero para L diferente de 1, né? E para L igual a 1, você iguala aqui, tá certo? Tem uma equação, né? Relacionando dos coeficientes, A1 e D1, que são incógnitas. Isso aqui dá a informação dentro, né? A1 e D1 dá a informação dentro, certo? Bom, isso aqui só lembrando, né? Agora a solução ficou, né? Que dentro só tem um termo, que é o L igual a 1, e esse termo é só o A1, que você precisa calcular, R cosseno de θ, certo? Bom, daí, segunda condição é a derivada, né? Uma segunda equação é o volume da 1 e D1, certo? Aí, isso aqui já é cálculo da derivada, né? Por exemplo, R, derivada de R dá 1, não aparece o R aqui, o termo linear. Derivada de R, que estava aqui, deu 1. Derivada de R é menos 2, dá R é menos 3 vezes menos 2. Tá? Essas aqui são as derivadas. E depois de derivar, você faz R igual a A. Ou seja, essa equação permite obter uma segunda relação entre A e D, A1 e D1. E nós temos um sistema agora de duas equações, duas incógnitas. Ou seja, o que a gente mostrou aqui? Dentro só tem o termo L igual a 1, certo? Para poder satisfazer a condição de contorno, né? E a segunda condição é que existe uma relação entre A e D dentro, né? Engraçado, cadê o termo que tinha, hein? 2 D1 a 1, está faltando um termo aqui, né? Ah, tá. Eu chamei inadequadamente D1, né? O problema é o seguinte, para ele não confundir as coisas, tá? Esse índice 1 aqui não é do meio, tá certo? Porque a gente chamou ABCD, né? Então, não deu, isso às vezes confunde, inclusive eu me confundi agora. Esse D1 quer dizer o coeficiente D do polinômio L igual a 1, do lado de fora, para não confundir, entendeu? Porque esse 1 pode ser, do lado de dentro, não, do lado de fora. São parâmetros. Então, o que nós temos? D1 é o coeficiente do lado de fora e A1 é o coeficiente do lado de dentro. São esses que faltam determinar, certo? Bom, e aí você resolve o sistema e obtém essa relação. D1 é dado para essa expressão, proporcional é zero, né? E A1 é obtido dessa expressão aqui. Certo? Com isso, o A1, que é o coeficiente dentro, né? Dá o potencial dentro, que é menos 3 sobre εr mais 2, é 0R cosseno de θ, e daí o que a gente percebe, né? Isso aqui vale Z.
Então, potencial dentro é o quê? Linear com Z. Certo? Isso tem implicação. A gente comenta já já. Do lado de fora, o potencial é um termo linear com Z, que é esse aqui, certo? Mais um termo que cai com sobre R2. Ou seja, do lado de fora, R cosseno θ vale Z, né? O potencial vale aquele potencial, que é o potencial muito longe, mais o termo que desaparece para R muito grande. Ou seja, muito longe, o potencial é do campo uniforme. Mas você aproximando da esfera, esse termo começa a ser importante, né? E aparece uma distorção no resultado. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar na minha bolsa aqui. Cadê? Não quero que derrube tudo aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui. Estou com esse problema na minha voz agora. Deixa eu ver se está aqui. Trouxe. Eu preciso colocar esse negócio aqui para ver se melhora. Vou ver se melhora um pouquinho. Ok. Então, esse é o potencial do lado de fora, termo linear mais a distorção, e do lado de dentro, linear. Ora, quais são as implicações disso, né? O potencial dentro ser linear, que quer dizer? Que o campo dentro, derivado disso aqui da constante, o campo dentro é um campo que aponta no sentido Z e não varia dentro da esfera. O campo não varia, certo? Constante. Essa é uma propriedade importantíssima, certo? Uma esfera dielétrica, você tem um campo uniforme, bota lá uma esfera dielétrica no campo, ela distorce, né? Mas dentro do campo uniforme. Certo? Isso, pessoal, isso também se aplica para campo magnético, mesma propriedade. Uma esfera permeável numa região de campo magnético uniforme, dentro o campo vai ser uniforme. Então, o pessoal de física faz experimentos para medir propriedades magnéticas de materiais usando esferas. Pega uma esfera, bota uma cavidade ressonante. O campo da cavidade, a esfera pequena em relação ao comprimento de onda, né, do campo. Então, o campo é mais ou menos uniforme fora, então dentro vai ser uniforme. Então, você pode medir as propriedades sem ter nenhuma distorção devido à variação de campo dentro da esfera. Esse é um princípio importante utilizado, né? Na realidade, esse é um princípio válido para qualquer elipsoide. O campo de um elipsoide, um material elipsoidal, numa região de campo uniforme, é uniforme dentro. Propriedade geral, certo? Para mostrar, tem que usar um sistema de coordenadas mais complicado para poder mostrar, certo? Mas é um resultado que é básico e importante. Certo? Campo dentro é uniforme, campo fora é uma soma de um campo uniforme mais um campo que cai com um sobre R2. Ou seja, o potencial, campo não, mas o campo de um potencial que varia com 1 sobre R2. Qual é o potencial que varia com 1 sobre R2? Qual é o elemento elementar? Qual é o sistema elementar? Um dipolo elétrico. Então é como se tivesse na origem um dipolo com um certo momento de dipolo, certo? Então o campo fora é o campo que estava lá, mais a reação da esfera, que é se fosse um dipolozinho elétrico fazendo o campo dela mesmo, certo? Que dá um campo de dipolo. Preciso, né? Campo exato, certo? Ou seja, do lado de fora, você tem o campo de um dipolo P, né, que tem esse comportamento, P cosseno θ, ó. Isso aqui tem que ser o P, né? Quer dizer, isso, vai ter que botar um 4π aqui, né? Botar um 4π aqui em cima, tá certo? Então, 4π vezes isso é o momento de dipolo, P cosseno θ sobre... Tem que botar um ε0 também, ε0, certo? Bota aqui um ε0, né? Isso aqui tudinho, né, vai dar um campo de dipolo. O momento de dipolo é exatamente isso aqui, né? Faz sentido que dê esse número aqui? Vamos descobrir agora, certo? Isso não está na nota, né? A gente vai fazer agora, certo? Ora, qual é a polarização do dielétrico? Dado que o campo dentro é
um campo lá uniforme. Que campo é esse? Bom, o campo interno, está aqui a expressão. 3 sobre εr mais 2 é 0, certo? Então, o campo dentro é um campo 3 sobre εr mais 2 é 0. Bom, para mim calcular o momento de polo dessa esfera, primeiro eu calculo a polarização. A polarização é constante, porque o campo é constante. Daí eu faço 4/3 de πa3, que é o volume da esfera, vezes a polarização. Ora, vamos descobrir que é a polarização. D é igual a epsilon E, que por sua vez é quem? Epsilon 0 E mais P. Ou seja, a polarização vale em relação ao campo elétrico epsilon menos epsilon 0 vezes E. O campo é dado por isso aqui, né? Certo? Então a polarização vai dar epsilon 0 em evidência, tá? Epsilon R menos 1 vezes E, que é 3 sobre epsilon R mais 2 é 0. Então, calculando o momento de polo, vai dar quanto? 4/3 de π, né? Com esse 3 cancela, vai dar 4 π, 4/3 de π, vou botar assim, epsilon R menos 1 sobre epsilon R mais 2, tá difícil escrever aqui, viu? Voltou a ficar ruim de novo. Vezes A3 vezes epsilon 0 que está aqui, né? Está aqui o A3, talvez eu bote aqui. E aparece um epsilon 0 aqui, certo? Vamos checar. Esse é o momento de polo da esfera, né? Está aqui, né? 4 πa3 epsilon 0, 3 cancela, epsilon r menos 1 sobre epsilon r mais 2. Tá? Então, vocês podem, pelo resto da vida, lembrar, tá certo? Que o campo do lado de fora de uma esfera, sobre um campo uniforme, é o campo que já existe, mas o campo que seria produzido por um dipolo que vocês podem calcular, certo? Só que vocês têm que saber que é um campo interno. Né? O campo interno é sempre 3 sobre epsilon r mais 2, certo? Essa distorção vai ser tanto maior quanto maior esse epsilon aqui, tá certo? Esse campo se torna, fica cada vez mais fraco dentro do dipolo. Ele é mais puxado cada vez mais, quanto maior o epsilon, né? Certo? Ele se torna cada vez mais puxado para dentro de elétrico. E se torna fraco dentro. Né? Ok? Então, sabendo que o campo dentro é 3 sobre epsilon r mais 2 do campo fora, essa fração, né? E que o campo fora é o campo de um dipolo mais o campo uniforme, então você pode reconstruir o campo só sabendo esse conceito. Né? Basta calcular o momento de polo da esfera, dado que o campo interno é esse aqui. Certo? Então é mais ou menos assim, né? A configuração, quer dizer, de forma qualitativa. Né? O campo ele é distorcido aqui perto, né? Se curva, fica uniforme constante, direção Z, e sai distorcido e volta a ser uniforme longe. Né? Certo? Ok. Esse é um problema passivo, em que a esfera ela não é polarizável, não é polarizada permanentemente, e os dipolos são induzidos quando você aplica um campo. O segundo problema que a gente pode resolver, agora é um efeito elétrico produzido pela própria esfera, que tem uma polarização uniforme. Tá? Ou seja, uma esfera que foi colocada nesse estado, suponha que a polarização seja constante, né? Então,
como é que a gente resolve esse problema, né? Mais uma vez, nós temos uma direção preferencial e a solução depende de R e de θ, né? Não depende de φ. Bom, do lado de fora não tem carga livre, né? Região 2, certo? Então, do lado de fora, por que esse bicho está lendo? Acho que o problema é o próprio Illustrator aqui, não está... Bom, do lado de fora, Laplaciano de φ2 igual a 0, né? Equação Laplace. Bom, do lado de dentro, vamos ver, né? Bom, dentro, D igual a ε0 é mais P, né? E aí, você tem... Aqui tem outro erro aqui, ó. Isso aqui é uma maluquice aqui, tá certo? Rotacional de E, na verdade, é igual a 0, tá certo? Né? Então, divergente de dentro é 0 porque não tem carga livre, só tem polarização. E rotacional de E é 0 porque é um campo eletrostático, tá certo? Se eu escrevo agora D1 igual a ε0 E1 mais P1, mais P, né, no caso, e jogo nessa expressão aqui, e uso o fato que... aqui o que se quer dizer é que... Deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, o erro dessa anotação aqui é o seguinte. Aqui assim, ó, rotacional de E1 igual a 0, implica em E igual a menos gradient de φ. É isso que quer dizer, né? O erro aí está aí, tá certo? Então, você tem divergente de D1 igual a 0, né? D1 é dado por isso. Então, você tem divergente de ε0 é 1, mais P igual a 0. Você distribui aqui, vai dar ε0 divergente de E1 igual a menos divergente de P, só que P é constante. Então, divergente de P vale 0. E E1 é menos gradiente de φ, né? Então, divergente do gradiente dá o quê? Laplaciano de φ. Ou seja, nesse problema, também dentro, o potencial satisfaz a equação de Laplace. A gente não sabe isso a priori, tá? Estou mostrando aqui. Para uma P constante, se P não fosse constante, eu não sei. Tinha um divergente de P que ia aparecer. Como ele é constante, dá 0 isso aqui. Então, deu essa solução aí. Divergente de P1 igual a 0, certo? Então, mais uma vez, né, o potencial depende de R θ. O que quer dizer isso? Do lado de fora, essa é a solução geral, né? Do lado de dentro também é algo semelhante. Mais uma vez, coeficientes ABCD. E vamos ser bem cuidadosos, né? Para poder ver que coeficientes vão existir e quais não vão, né? Considerações. Primeira, potencial é finito para R igual a 0. E agora, diferente do caso anterior, o potencial vai para 0 para R tendendo a infinito também. Por quê, né? Você tem uma distribuição localizada, né? Tem os dipolos aqui que tem uma polarização constante. Muito longe, né? O efeito elétrico é um dipolo, né? Um dipolozinho. Longe, o potencial cai sobre R2, vai para 0, certo? Então, longe, o potencial tem que cair para 0, certo? Ou seja, eu já podia, né, com isso, dizer que só tem um termo aqui, que é L igual a 1, certo? Porque os outros termos não são dipolo. Né? Então, só se tivesse um quadrupolo lá, daí, tem um termo de quadrupolo aqui, mas não é o caso. Mas vamos fazer assim, sem essa informação. Né? Então, potencial dentro, para ser finito, é dessa forma. Do lado de fora, não tem ninguém que cresce, porque senão não satisfaz a condição de contorno. Certo? Aplica a condição de contorno R igual a A. E aí é que é importante a gente ver direitinho, né? Como é que é essa condição de contorno, tá certo? Continuidade do potencial. E a segunda é que D normal é contínuo, tá certo? É isso aqui, ó. Aqui está a esfera, tá certo? Aqui está a normal, que é a R, né? Então, você tem D do lado 2.
escalar AR, né? Igual a D do lado 1, escalar AR. Em R igual a... Olha, isso aqui vai dar epsilon zero. Isso aqui é a derivada D2, né? Só lembrando, né? Epsilon zero D2, né? E E2 é menos gradiente, e a projeção na direção radial é derivada em relação a R. Então vai dar epsilon zero dφ2 dr, né? Vou botar o sinal agora, tá certo? dr. Menos, né? Bom, e dentro vamos olhar com calma, né? Mais P1, tá certo? O problema aqui é que aparece esse P1 aqui, a diferença, né? Então, D normal é normal, isso aqui vai dar menos epsilon zero dφ1, derivada parcial, né? Mais P escalar AR, né? Bom, mais P0 AZ escalar AR, certo? Isso aqui é o que, né? AZ, aqui é θ. AZ escalar R dá cosseno, né? Então, vai dar mais P0 cosseno de θ. Então, a condição de contorno é... Então, a normal que vai do meio 1 para o meio 2, escalar D2 menos D1 igual a zero, igual a ρS, né? Que não tem no caso, né? Nesse caso, ρS igual a zero, Então, N vai de onde? De 1 para 2. Quem quer que seja em 2? Então, se meio 1 é o dielétrico, meio 2 é o vácuo, 1 para 2 é R. Fixo. Não é a posição para lá, a posição para cá, não. É um vetor normal, que vai de 1 para 2. Certo? Então, observem que apareceu uma diferença nas derivadas, né? Dentro é epsilon zero, certo? Fora é epsilon zero dφ2 dr. Dentro é epsilon zero dφ1 dr mais um termo variável. Essa é a diferença que aparece. E é aí que aparece a informação da polarização, né? Ela não aparece nas condições de contorno lá. Certo? Ou seja, o que nós temos, né? Isso aqui, por sua vez, não, isso aqui não é P0, né? Isso aqui é P1, certo? P1 de cosseno de θ, né? Cosseno de θ é o P1, né? P0 vale 1, certo? Eu acho que é 1, né? É 1? É 1. É 1. E o P1 vale cosseno de θ. Bom, a primeira equação, que é a continuidade potencial, gera essa soma infinita aqui, certo? Porque ambos são expansões. Daí você termo a termo, para ser zero a expansão, isso tem que dar zero para cada L, tá certo? Né? E a outra condição vai dar uma derivada em relação a R, e continua os PLs, tá certo? E aparece alguma coisa no meio aqui na frente, né? Então fica PL, PL, daí tem aqui um P1 no meio, que ele vai alterar só o coeficiente L igual a 1, nós teremos algo desse tipo aqui, tá certo? Já combinando, né? Aqui está faltando coisa aqui, tá certo? Tá certo isso aqui? Não. Aqui está faltando coeficiente. Está errado isso aqui, pô. Vamos fazer direitinho aqui, ó. Isso aqui é dentro, né? Então aqui vai ser AL, que está faltando, tá certo? E aqui do lado de fora vale DL, né? Que tem um DL do lado de fora, tá certo? Faltou os coeficientes, né? Certo? Então AL vezes isso, mais DL vezes isso, esse aqui deve estar correto, né? Que é aquele termo π cosseno θ. Então aqui também AL, né?
Acho que eu coloquei aqui depois, não foi? Acho que eu corrigi na hora, não sei o que foi que eu fiz aqui. Aqui está o DL aqui também, tá certo? A LDL, né? Isso aqui é o delta de Kronecker, delta de L1. Certo? Isso aqui é para todo L agora. Isso aqui só existe para L igual a 1, para L diferente de 1 dá 0. Né? Então, observe, né? Para L diferente de 1, as equações que nós obtemos, uma delas foi essa, certo? E a outra, para L diferente de 1, isso aqui não existe, vai ser, isso aqui tem que dar 0, né? Também. Certo? Então, observe, duas equações a duas incógnitas em AL e DL. Sistema de equações homogêneo. Solução é a trivial. Ou seja, todos os coeficientes para L diferente de 1 são 0. Então, observe, ele está fazendo dessa forma para mostrar as propriedades de ortogonalidade das funções. Né? Tem um sistema de equações para cada L, todos os sistemas são homogêneos para L diferente de 1. Solução trivial. E para L igual a 1 dá um sistema não homogêneo que tem uma solução. Então só tem um termo aí, que é o para L igual a 1, você tem esse sistema de duas equações, duas incógnitas. Né? E aí você tem a solução desse sistema, mais uma vez. Né? Certo? Bom, então vamos lá. Solução final. Dentro, potencial só tem o termo que aumenta linearmente, né? Isso aqui é Z, certo? Né? E fora o campo, é o campo do quê? A forma aparecendo de novo aqui, dipolo elétrico. Então a esfera, ela é a representação exata de um dipolo ideal, certo? Lembre-se, quando a gente calculou o potencial de um dipolo, a gente falou assim, no regime assintótico, dá esse resultado aqui, certo? No regime assintótico. Aqui a gente está dizendo, uma esfera, ela dá uma solução exata, naquela forma exata de um dipolo assintótico, do lado de fora. Então, se eu quiser imitar um dipolo, eu pego uma esfera e boto ela, polarizo uniformemente, e ela é a representação exata de um dipolo. Se for calcular direitinho, tá certo? Quem é o momento de dipolo da esfera, vai dar tudo certo aqui, tá certo? Isso aqui vai dar P cosseno θ sobre 4πr2, em que P é 4/3 de πa3 vezes P0, vezes P, né, no caso. Vai dar certo. P dado, né, vai dar isso aí. Certo? Basta ver, né? Se você multiplicar isso por isso, vai dar PA3 sobre 3ε0 R2, certo? Faltou uma ε0 aqui, certo? Dá certo. É o momento de uma esfera que tem polarização P. Então, dentro, o campo de esfera uniformemente polarizada é uniforme e aponta para baixo, certo? Menos. O vetor D aponta para cima, é 2/3 de P. Essa é a relação constitutiva. D igual a ε0E mais P vai dar 2/3. E fora você tem um dipolo exato. Né? Então, observe, né? As linhas de campo são assim, certo? O dipolo está polarizado, a esfera está polarizada desse jeito. O campo, na realidade, é para baixo. Por quê? Bom, se a polarização é para cima, é porque aqui tem carga mais residual, né? E aqui menos, certo? Então, o campo elétrico é para baixo, para mais, para menos. E do lado de fora faz isso. É o campo de um dipolo, como se tivesse um dipolo na origem exato, né? Aquela solução exata. Certo? Então, isso aí mostra as ferramentas que a gente tem, né, para calcular problemas um pouquinho mais sofisticados, certo? Muito bem. Então, continuando agora, parece que talvez eu tenha resolvido a questão aqui da latência. Então, o problema que a gente tem que resolver, um pouco mais complicado que o original, né, é o método das imagens. Quando você tem duas fronteiras, né, uma fronteira entre dois meios de permissividades diferentes. Você tem um meio de cima, digamos assim, certo? Tem uma certa permissividade, meio de baixo, assim, verde aqui, tem uma outra permissividade. Vamos colocar aqui um eixo Z,
para facilitar, né? E digamos que isso aqui é permissividade epsilon 1, aqui é epsilon 2. E aí você tem a carga pontiforme num dos meios. Né? Então a pergunta é, o que vai acontecer? Como é que a gente resolve a certa distância D? Né? Agora, anteriormente nós tínhamos aqui nessa região condutora, né? E o problema era só na região superior, certo? Agora você tem duas funções potencial, φ2. Uma delas tem uma singularidade em cima da carga, a outra está numa região sem carga, né? O Laplaciano de φ1, que é a potencial da carga superior, é menos 4π delta de x menos d a z. Desculpe, não é menos 4π, né? Isso aí é função de Green. É menos que delta de x menos d a z, que é a densidade de carga no hemisfério superior sobre epsilon. Né? E o potencial da carga da região inferior é igual a zero, Laplaciano da zero. Né? Então esse é o problema que a gente tem que resolver. Esse método a gente pode estabelecer, resolver essa equação diferencial na região de cima. Para isso eu tenho que expandir a função, né? Eu tenho vários métodos, eu posso expandir em funções das coordenadas x, y, z. Né? Por exemplo, eu posso admitir que φ1 é uma expansão de Fourier, né? Porque é ilimitada a região do plano, tá certo? Posso fazer isso. Posso dizer que φ1 é algo do tipo uma função que é dada por dkx, dky, são os números de as componentes espectrais, digamos assim, né? E utilizar como solução em Z, né? Uma função g de z, vou botar assim, tá certo? E a dependência em x e y ser da forma exponencial de menos j kx, exponencial de menos j ky, y. E daí resolver essa equação com essa proposta aqui. Algo semelhante também, só que na região 2 nós teríamos algo parecido, mas só que seria algo do tipo integral de Fourier, só que a solução em z é conhecida, exponencial de menos, digamos assim, gama, aliás, de menos, mais gama z, né? Vezes um coeficiente, né? Teria que colocar um coeficiente aqui, chamar de, talvez de b, né? B gama, certo? Exponencial de gama z, exponencial de menos j kx, x, exponencial de menos j ky, y. E daí a gente faria isso, resolver a equação diferencial sujeito a essa função delta na região de cima e aplicaria as condições de contorno, certo? Observem que, por que eu estou dizendo que a solução é dessa forma? Porque a equação diferencial é da forma, tanto no hemisfério, na parte de cima como na parte de baixo, é algo da forma d2φ dx2 mais d2φ dy2 mais d2φ dz2 igual a zero, né? A menos da singularidade, né? O Laplaciano dá zero, né, em geral. E se a gente usar a solução separável, né, f de x, g de y, h de z, para uma solução exponencial real, na direção z, quer dizer que as funções f e g são exponenciais complexas, né? E a solução em z seria exponencial de menos, que é essa aqui, né? Desculpe, mais gama z. E para satisfazer essa condição, você teria que gama 2 igual a kx ao quadrado mais ky ao quadrado. Então, observe, eu posso fazer isso e mostrar, né, que esse problema pode ser resolvido, certo?
de forma equivalente, né? Colocando imagens que são válidas para uma ou outra região. Por exemplo, né? Então, o que a gente pode mostrar é que esse problema é equivalente eu colocar para a região 1, certo? A solução para a região 1 seria a carga Q e uma imagem colocada a uma distância, vocês podem seguir a própria receita do Jackson, tá certo? A uma distância D, uma carga Q'. Então a solução φ1 é aquela devido ao potencial de Q mais o potencial de Q'. Admitindo que ambos estejam no meio 1, certo? Então a gente pode fazer isso, a gente vai fazer essa proposta. Para o meio 2, então observe, né? Quando eu faço isso, quer dizer que as linhas de campo, né, ao invés de ser essa carga aqui, ela impõe uma distorção na linha, né? Se ela não existisse, você teria linhas de campo radiais, tá certo? Tá? Com a presença dessa carga, dependendo do sinal, você pode ter uma linha de campo que faz isso, certo? Para um dado sinal negativo, digamos, de Q', né? Ou isso, né? Sinal positivo de Q'. Depende do sinal de Q', certo? Então isso é válido só na região 1. Na região 2, o problema seria equivalente ao potencial devido a uma carga, que a gente vai saber qual é, tá certo? Que 2 linhas a uma distância D, né? Então você teria para todos os efeitos, você pode dizer que você tem problema na região 2, válido, é a solução para o potencial de uma carga Q 2 linhas a uma distância D, e a gente pode dizer que ela estaria no meio epsilon 2, né? Na verdade eu vou até apagar isso aqui, certo? A solução para o meio 2 é uma carga Q 2 linhas, como se estivesse imersa no meio epsilon 2, que produz aqui um campo, digamos que esse Q 2 linhas seja positivo, né? Então produz um campo na região 2 que seria radial, certo? Essa é a solução no meio 2. Então, usando funções de Green, a gente pode mostrar, certo? Outra coisa, também não é difícil, né, perceber que o potencial em cada região vai ser o potencial de cargas pontiformes, né? Uma carga real para a região, e uma carga imagem na região 2, como se ambos os meios tivessem a mesma permissividade, e para a região 2 é como se fosse uma carga fictícia, imagem, Q 2 linhas, ou uma distância D, admitindo que o meio é permissividade é epsilon 2. Eu também posso admitir que essa permissividade seja epsilon 1, não tem problema, tá certo? A gente obtém uma solução em que eu mudo o valor da carga Q 2 linhas. Então, em resumo, deixa eu desenhar novamente aqui. Solução na região 1 é aquela devido a uma carga Q e uma carga Q', considerando que o meio de dimensão seja epsilon. Ou seja, o potencial solução proposta para φ1 é aquela que tem singularidade aqui, né? Que sobre 4π epsilon 1 x menos d a z, mais a solução, mais a contribuição do potencial dessa carga, que seria mais Q'. O meio de dimensão seria o mesmo, né? Equivalente a 4π epsilon 1 x mais d a z. Certo?
No meio 2, a solução, né, a solução no meio 2 é aquela devida a uma carga Q duas linhas, como se estivesse no meio homogêneo de permissividade ε2. Então a solução nessa região, então essa solução só vale para Z maior que zero ou igual, né? E a solução φ2 seria aquela devida a uma carga Q duas linhas na parte de cima, a uma distância D do plano, tá certo? Então, aqui seria Q de duas linhas sobre 4π ε2 x menos d a z. Então, nossa tarefa é ver, é possível usar essas soluções, elas funcionam. Então, mais uma vez, se elas funcionarem, então eu tenho Laplaciano de φ1 tem aquela singularidade em z igual a d, né? Certo? Laplaciano de φ2 igual a zero, porque esta aqui não tem singularidade na região z menor que zero, né? Então, as equações de Laplace e Poisson são satisfeitas. Se eu impor a condição de contorno φ1 de z igual a zero igual a φ2 de z igual a zero, né? E que mais? Que d normal é contínuo, né? Se essas condições de contorno forem satisfeitas, pelo teorema da unicidade, a solução é única. Certo? Então vamos fazer isso. A gente vai determinar Q' e Q2', tal que condições de contorno e equações diferenciais sejam satisfeitas. A solução usando funções de Green dá um certo trabalho, tá certo? Mas ela é conceitualmente também simples. A gente não vai fazer para não sobrecarregar demais, tá certo? A gente pode usar transformada de Fourier-Bess, se você quiser, pode usar transformada de Fourier no plano, né? Para achar essas soluções usando funções de Green, tá certo? Mas é mais simples a gente usar essas cargas de imagem, né, nesse conceito, né? Para cima existe uma carga de imagem que ele embaixo, e para baixo, para o problema de baixo, existe uma carga imagem em cima, né? Fictícia, certo? Muito bem, então, em z igual a zero, φ1 igual a φ2. Ou seja, vamos lá, φ1 só reescrevendo aqui, tá certo? Mais Q', né? Que é essa carga imagem aí, 4π ε1, x mais d a z. Bom, em z igual a zero, e φ2 vale Q duas linhas, né? Para a parte de baixo é como se tivesse uma carga fictícia em cima de valor Q duas linhas, 4π ε2 x menos d a z no mesmo local, né? Então, primeira coisa, igualar as funções em z igual a zero. Quando z igual a zero, as funções módulo isso aqui se transforma menos ou mais, né? Fica R a R, né? Porque z igual a zero, menos ou mais d a z. Então são todas iguais a um valor, que eu vou botar aqui um valor, chamar isso aqui de S, certo? A distância S, né? São todas iguais. Então, quando z igual a zero, você vai ter Q sobre 4π ε1S mais Q' sobre 4π ε1S igual a Q duas linhas sobre 4π ε2S, né? Então, esse 4πs cancela, certo?
Então ficamos com Q mais Q' igual a epsilon passa para o numerador, fica epsilon 1 sobre epsilon 2, Q duas linhas. Ou seja, Q mais Q' igual a essa razão aqui que vamos chamar de epsilon 1, 2. Né? Epsilon 1 dividido por epsilon 2. Uma primeira equação é obtida, certo? Bom, a segunda condição é que o D normal, o DZ, né, é contínuo ou seja, epsilon é Z, que é igual a menos epsilon d φ dz. Vamos calcular o gradiente, depois a gente vai calcular o gradiente de φ, e d φ dz vai ser o produto escalar disso com a z. Ora, o gradiente da função inversa nós já conhecemos, tá certo? Gradiente de φ1 vai ser Q sobre 4π epsilon 1, gradiente dessa função aqui, né? Vou botar assim, menos o gradiente, certo? Vai dar x menos d a z sobre módulo ao cubo, certo? Mais Q', x mais d a z sobre o módulo módulo ao cubo. Por que eu estou botando módulo ao cubo? Porque isso vai ser calculado em z igual a zero, certo? E quando eu fizer z igual a zero, isso aqui vai dar S, né? Então eu estou deixando assim sem escrever porque nós não vamos nos preocupar, tá certo? Da mesma forma, menos gradiente de φ2 igual a Q duas linhas x menos d a z módulo ao cubo. Né? E aqui está faltando só um 4π epsilon 1, que eu esqueci, e aqui um 4π epsilon 2. Né? Então nós temos o que? Né? Epsilon 1 vezes esse número, que dá o D1, epsilon 2 vezes esse número aqui. Certo? O que mais? Produto escalar com a z. Produto escalar com a z. Observe que todas as distâncias em z igual a zero vão ser módulo, vai ser igual a S, e produto escalar com a z vai ser só esse termo aqui que vai aparecer. Por quê? Porque em z igual a zero, x vale R a R. Produto escalar de AZ com x dá zero. Esse produto escalar aqui dá zero, e esse aqui também, certo? Então, resultado, né? Nós teremos vezes epsilon 1, cancela o epsilon de baixo, certo? Então, na prática, vai dar o quê, né? Q mais Q', desculpe, né? Q não. Q vezes menos D, mais Q' vezes D, igual a menos Q duas linhas vezes D. Então, a equação obtida é qual? Colocar assim, né? Q' mais Q duas linhas igual a Q. Certo? Né? Eu passei isso aqui para cá, e passei isso aqui para lá. O Q' mais Q duas linhas igual a Q, essa é a equação. A outra foi essa aqui, né, que eu vou reescrever em termos das variáveis desconhecidas. Q' menos epsilon 1, 2, Q duas linhas, igual a menos Q. Então, essa é outra equação que eu tenho. Q'. Então, essa relação mostra que eu posso determinar os parâmetros. Menos epsilon 1, 2, Q duas linhas, igual a menos Q. Certo?
Então, por exemplo, se eu subtrair essas equações, eu vou obter uma solução para Q duas linhas direto, né? Ou seja, Q duas linhas, 1 mais epsilon 1, 2, igual a 2Q. Então, obtemos a solução para Q duas linhas. A carga fictícia que está no meio 1, sendo responsável pelo efeito elétrico no meio 2. Né? Q duas linhas igual a 2Q, 1 mais epsilon 1, 2. Certo? E, finalmente, o Q' a gente obtém daqui, tá certo? Q' vale Q menos Q duas linhas, que é 2Q, 1 mais epsilon 1, 2, que vai ficar epsilon 2 menos 1, né? Q' igual a epsilon 1, 2 vezes Q, Q menos 2Q dá menos Q, que dá menos 1, vezes Q, tá certo? Dividido por epsilon 1 mais epsilon 2. Então, resumindo, né? A carga Q', que está no meio 2, que é responsável pela distorção no meio 1, é igual a epsilon 1, 2 menos 1 sobre epsilon 1, 2 mais 1 vezes Q. E a carga Q duas linhas é igual a 2Q sobre 1 mais epsilon 1, 2 vezes Q, né? Então, vamos lá. O potencial φ1 ficou como, né? Isso aqui, na realidade, é igual a epsilon 1 menos epsilon 2 sobre epsilon 1 mais epsilon 2, né? Vezes Q, certo? Então, observe que Q' pode ser positivo ou negativo dependendo do sinal disso aqui, né? Epsilon maior que epsilon 2, epsilon menor que epsilon 2. Então, a solução φ1 vai ser Q sobre 4π epsilon 1 x menos d a z, mais Q', que é essa, eu vou deixar como está aqui, tá certo? Mais 1 sobre 4π epsilon 1, epsilon 1, 2 menos 1 sobre epsilon 1, 2 mais 1 Q, e aqui tem sobre x mais d a z, né? Então, é um potencial de duas cargas pontiformes, só que uma pode ter um sinal positivo ou negativo, dependendo. E a solução φ2 é igual a esse 2Q aqui cancela, tá certo? 1 sobre 4π epsilon 2, né? Que é 2Q sobre, vou colocar assim, né? Epsilon 1 mais epsilon 2, e epsilon 2 aqui, tá certo? 1 sobre x menos d a z. Então, tudo se passa... a gente pode cancelar se quiser, mas é melhor deixar, tá certo? Porque aqui você olha isso como uma carga, né? E aqui como se fosse no meio. Então, para a região 2, tudo se passa como se você tivesse essa carga aqui, Q duas linhas. Aqui está a interface, né? E só a partir daqui que vale as linhas de campo que são radiais, porque é de uma carga pontiforme. Então você tem essas linhas radiais no meio 2, como se fosse uma carga no mesmo meio homogêneo de permissividade epsilon 2. Então você tem essas linhas radiais de campo, né? Então no meio 2, tudo parece emanar de uma carga que é duas linhas que está no meio 1, certo? Por outro lado, no meio 1, aí depende, tá certo? Se epsilon 1 for maior que epsilon 2, então essa carga imagem aqui, o Q', né? É positiva, tá certo? Né? Então a gente vai analisar isso aqui, né? Epsilon 1
maior que ε2, a carga Q', ou seja, a Q' é importante para saber como é que é o campo no meio 1, né? Q' é positiva. E se ε1 menor que ε2, Q' é negativa. Então, no meio 1, né, aqui está a carga verdadeira e uma carga fictícia aqui, né? Imagem, certo? Então, no meio 1, a carga sendo positiva, é como se houvesse repulsão de linha, ou seja, esse caso 1 aqui, certo? Esse aqui é o caso em que as linhas de campo no meio 1 fazem isso. Né? E lembre-se que no meio 2, a linha ela passa a ser radial a partir daqui, certo? Então, algo assim, né? Isso aqui deve fazer isso, né? Mais ou menos isso. Então, esse aqui é o caso ε1 maior do que ε2. Né? Por outro lado, se ε1 menor que ε2, a carga Q' é negativa. Então, o aspecto das linhas de campo no meio 1, né? Se essa carga fictícia negativa é uma linha encurvada na direção, né? Tendendo a vir para cá, certo? Algo assim, né? Mas só vale no meio 1. E a partir daqui continua, né, linha radial, certo? Essa seria a configuração de linhas no caso ε1 menor do que ε2, certo? Né? Então isso sintetiza mais ou menos como é que seria o método das imagens quando você tem uma carga num dielétrico na vizinhança de 1 segundo. Observe que é meio intuitivo o que a gente fez, tá certo? Ele falou o seguinte, olha, veja bem, eu tenho uma carga aqui, né? É de se esperar que o potencial seja o potencial dessa carga na região 1, mais de uma carga imagem que distorça. Por quê? Porque vão aparecer dipolos aqui, tá certo? Então eu posso imaginar, né, que eu vou ter mais uma contribuição que seja uma função inversa também, mas de uma carga imagem. A carga imagem está localizada a uma distância d mais ou menos, né, para a interface planar da interface, né? E para o meio 2, é como se tudo se passasse como se eu tivesse uma carga que é duas linhas aqui em cima, né? No meio homogêneo, certo? Eu posso botar tanto ε1 se eu quiser, ou é2. O que vai mudar é resultado para a carga. A carga vai ter um resultado diferente se usar ε1 ou é2 como meio de imersão, certo? Ok? Bom, então, isso sintetiza essa nossa aula de hoje, que foi dedicada a problemas de valor de fronteira em meios dielétricos, envolvendo mais de um dielétrico, incluindo o método das imagens, né? Em situações que você tem mais de um dielétrico, certo? Então ficamos por aqui e até a próxima oportunidade.